Talvez aí pelas suas buscas sobre vasos de concreto você já deve ter se deparado com essa palavrinha. Eu sou o Marcos e hoje o tema aqui no Par de Vasos Ensina é grout. O grout que a gente vai encontrar na maioria dos materiais de construção é uma argamassa pronta que é composta de cimento, areia de quartzo e aditivos. Uma das principais características que ele tem, né, por essa composição, por causa dos aditivos e da areia de quartzo, é uma alta fluidez e um alto índice de resistência, principalmente no período inicial dele. Mas pode ser também que você ainda não tenha ouvido falar dele, porque ele não é muito comum, né, na nossa área, mas ele é bastante utilizado na construção civil. Nas obras, então, uma das principais aplicações dele são situações onde a gente precisa preencher alguma estrutura com concreto, só que a gente tem um acesso pequeno, um acesso limitado que dificulta a aplicação desse concreto. Por ele ter essa característica muito fluida, né, dele ter uma alta plasticidade, ele facilita muito nessa situação. Até as ilustrações nas embalagens dos grouts mostram bastante isso, né? A gente vê ali umas estruturas sendo chumbadas no chão ali, onde a gente realmente tem um espaço de acesso bem pequenininho, bem restrito, né? E como ele tem essa característica líquida, né, fluidez, mesmo você colocando só por um cantinho, ele se espalha por toda a superfície a ser aplicado. Você não precisa, por exemplo, ficar colocando em vários pontos o cimento para ele assentar, né? Ele nivela bem facinho. E o grout chega nesse nível de plasticidade, né, de ficar bem molinho mesmo, sem a gente ultrapassar a quantidade de água ideal para o concreto. Quem já viu o nosso vídeo falando sobre os principais erros na hora de fazer o teu vaso de concreto, já sabe que a gente deve seguir a quantidade de água indicada pelo fabricante à risca. Mas voltando, o grout ele é conhecido então por esse alto nível de fluidez, o que facilita muito a vida da gente nessas situações mais específicas. E o motivo do grout aparecer aí volta e meia em alguma receita, em algum traço aí para vasos de concreto, é porque dentro das argamassas que a gente encontra aí no mercado, né, a maioria delas vai ter uma função colante, que é para colar algum revestimento, vai ter argamassa para reboco, você vai encontrar argamassa para impermeabilizar, e o grout, diferente delas, ele tem uma ação estrutural. E realmente, se você for procurar aí nos materiais de construção da sua região, você vai constatar isso. É difícil de a gente achar outros tipos de argamassas prontas que tenham um alto índice de resistência, que tenham uma função estrutural. A maioria delas é essa cimento-cola para colar revestimento que a gente vai encontrar. E quando a gente está falando de vaso de concreto, a parte estrutural, né, a resistência que esse vaso vai ter é muito importante. Ninguém quer um vaso rachando, trincando ou até esfarelando, não é verdade? Todos esses problemas estruturais são relacionados à resistência do seu concreto, então eles devem ser levados em consideração na hora de fazer a sua massa. Muita gente pensa que o grout é um cimento, né? Fala o cimento tipo grout, mas na verdade, como a gente viu ali no começo, ele é uma argamassa, porque ele já vem para pronto uso. Você vai precisar só adicionar água e deu. Então, sempre que você vai ter um produto que já vem com mistura pronta para o uso, né? Você já tem o cimento, você vai ter o agregado, você vai ter aditivos. Sempre que ele já vem para pronto uso, então, ele não é um cimento, ele é uma argamassa. A gente também tem um vídeo falando só de argamassas num geral, aí a gente não falou especificamente de grout. E recomendamos muito que depois de ver esse aqui, você confira esse outro também. Mas depois, fica com a gente aqui até o final, que você vai entender bem o porquê que o grout é uma argamassa, mas não é uma argamassa qualquer. A gente ainda vai falar das vantagens e desvantagens de usar esse material para fazer os seus vasos de concreto. Tá, vamos lá. Por que o grout pode ser uma opção interessante na hora de fazer os teus vasos? Bom, a gente já viu algumas características dele, a gente já viu a aplicação dele na construção civil. Agora a gente vai falar algumas vantagens para você levar em consideração escolher esse material. Bom, primeiro, ele é uma argamassa pronta, então isso quer dizer que ele é para pronto uso. É só você adicionar água e já usar o material. Isso agiliza muito o processo e realmente é muito mais prático. Um outro ponto de vantagem que ele tem é o fato dele ter essa areia de quartzo. Além de ele ter essa areia de quartzo, vocês vão ver na embalagem ali,
que ele diz que ele vai ter ela em diversas granulometrias, né? Eles falam grãos selecionados, de diferentes tamanhos. Você vai ter desde o bem pequenininho de areia até o maior grão de areia que você encontra. Se você peneirar isso, você vai conseguir enxergar de maneira melhor. Então, diferente do que a gente encontra na maioria das argamassas, né, que tem uma areia bem fininha na composição, porque elas são usadas como uma cola, ou são usadas para um reboco, ou até mesmo para fazer algum pequeno reparo, nessa opção a gente vai ter grãos maiores e, consequentemente, uma massa com maior resistência. Tá, então se ela já tem essa areia de quartzo mais grossa, ela vai precisar de outros agregados ou de agregados maiores, ele já funciona dessa maneira. E como ele tem aí como principal característica, né, uma das principais características dele, essa aplicação em locais de acesso restrito, né, de difícil acesso, se a gente colocasse agregados maiores, isso dificultaria a aplicação do produto. Mas até mesmo o fabricante informa, e às vezes até em algumas embalagens você encontra essa informação, de que onde você tem um acesso maior do que 6 centímetros, por exemplo, você pode entrar nessa massa aí com pedrisco e com pedra. Isso vai agregar ainda mais resistência no teu concreto. Ele tem um tempo de secagem bastante rápido. Ele, a partir de 1 hora, já começa o processo de endurecimento da massa. E em 24 horas tu já pode desmoldar sem problema nenhum. O grout, ele é uma massa que ela realmente é super compacta, né? Tu vai perceber isso quando tu estiver trabalhando com ele, que ele deixa poucas bolhas. Mesmo assim, a gente deve vibrar a massa, e quando a gente vibra, ele fica com um acabamento super lisinho, realmente muito bom. O fato dele vir em 25 kg, né, essa apresentação menor, também tem as suas vantagens. Eu sei que existe aí cimento em 25 kg também, mas aqui na nossa região, pelo menos, eu nunca encontro. Eu sempre acho ele na apresentação de 50 kg. Então, levando em consideração que um saco de cimento é bem mais pesado, né, para você transportar, para você armazenar, se você está fazendo em casa, num apartamento, né? O de 25 kg tem uma vantagem, então. Imagina você pegar um Uber aí carregando um saco de 50 kg. É complicado. O grout tem uma série de vantagens, né? Tem várias coisas legais sobre ele, mas como todo material que a gente trabalha, ele vai ter os seus prós e os seus contras, né? A gente separou aqui algumas desvantagens que a gente acabou encontrando trabalhando com ele para fazer os nossos vasos de concreto. A primeira coisa que já pega é o preço, né? Quando a gente está falando de argamassa, né? Então ela já tem essa praticidade de já vir pronta, ela realmente é mais cara. Para vocês terem uma noção, uma embalagem dessas de grout de 25 quilos é mais do que o dobro do que uma embalagem de cimento de 50 quilos. Então ele é mais caro, e se a gente está pensando aí em produtividade, né, em conseguir um preço bacana para vender a nossa peça, já é uma coisa a se pensar. Um outro ponto que a gente achou uma desvantagem, pelo menos em relação aos vasos de concreto, é que o grout acabou deixando umas manchas esbranquiçadas na peça, assim, em alguns pontos até umas manchas bem pontuais, assim, bastante visíveis. O que pode até ser uma coisa interessante se você achar legal. Por exemplo, nas luminárias, esse efeito a gente achou mais bacana, mas a gente não curtiu tanto nos vasos de concreto. Aí vai da sua percepção, o que você acha. A gente separou aqui algumas peças que a gente fez de grout. Esses daqui foram os primeiros modelos que a gente fez. A gente guardou para mostrar esse efeito mesmo. Olha só, aqui por fora a gente consegue ver essas manchas esbranquiçadas, né? Por dentro e em cima aqui a gente consegue ver melhor. Olha só, tem uns pontos que realmente estão bem brancos, né? Dá para ver bastante as manchas que ficam. Uma outra desvantagem que a gente percebeu trabalhando com o grout é que o teu vaso, depois de pronto, né, depois de seco, ele fica bem mais pesado do que um outro feito com cimento normal. Isso porque, como eu falei antes, o grout ele tem um alto índice de compactação, né? Então ele não deixa nenhum espaço com bolinhas ali dentro. Então ela fica uma massa realmente bem mais densa do que a gente está acostumado a trabalhar. Isso pode não ser tão interessante quando a gente vai trabalhar com vasos de tamanho maior, por exemplo, né? Já que eles já têm um peso elevado, com grout eles vão ficar mais pesados ainda. Se você for vender pela internet também, né? Como ele é um produto que fica mais pesado na hora do envio, né? Seja por transportador ou por correio, vai ficar um frete mais caro. Isso vai acabar dificultando as tuas vendas. Uma outra coisa importante é o tempo de trabalhabilidade que a gente tem com o grout, né? Por ele ter essa característica de
alta resistência inicial, né? Isso quer dizer que ele endurece mais rápido do que um cimento comum. Consequentemente, o tempo que você vai ter para trabalhar com esse cimento vai ser mais reduzido. Por exemplo, para você ter uma ideia, a maioria dos cimentos que a gente encontra aí, você vai ter até 2 horas para trabalhar com ele, desde o momento que você adicionou a água e fez a mistura, até o momento que ele começa a endurecer e você não pode mais mexer. Já no grout, a gente vai ter aí no máximo 30 minutos para trabalhar com essa massa. Isso em temperaturas até 25 graus, por exemplo. Se você está trabalhando num dia mais quente, acima de 25 graus, esse tempo vai ser reduzido. Então, pensando aí numa produção maior, né, onde você vai fazer vários vasos de uma vez só, já não é interessante, porque é muito pouco tempo para você trabalhar com essa massa. Você vai ter que ficar fazendo de pouquinho em pouquinho. Vai atrasar bastante o teu processo. Tá, quer dizer então que passou esses 30 minutos eu não posso mais usar essa massa? Não, você até pode, mas você vai perceber que passando esse tempo, até chegando nesse tempo, você vai perceber que ele vai diminuir muito a plasticidade. Ele já não vai ficar tão líquido para você trabalhar, ele já vai começar a ficar mais pesado, né? Ele vai começar a aglutinar e vai dificultar bastante o teu trabalho. Agora, levando em consideração tudo que a gente viu até aqui, tanto as informações mais técnicas quanto as nossas próprias experiências usando essa argamassa, você agora que tem que avaliar se ela vale para você ou não, se ela é interessante você colocar no seu processo ou não, e o que você achou disso tudo. Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre o assunto. A gente não curte muito essa ideia de ficar passando uma receita pronta, tipo, bota tanto disso, tanto daquilo que vai dar certo. Até porque a gente acredita que não existe aí uma receita ideal. Existem vários tipos de massa que a gente pode ir trabalhando, todas elas que funcionem bem, cada uma com o seu resultado. Isso não quer dizer que uma vai estar certa ou vai estar errada, simplesmente são diferentes. Por isso, o nosso foco aqui no Par de Vaso Ensina é ensinar para vocês o máximo possível de fundamentos para que vocês possam, através de testes e embasamento, tomar as suas próprias decisões. A gente pode fazer vasos de concreto de diversas maneiras diferentes, mas o resultado final, principalmente o estético, que tem que gostar é você. Não adianta eu falar para você que o vaso tem que ter um acabamento liso se você gosta do acabamento rústico. Ao contrário, também não vai funcionar. Se você gosta de bolinha, deixa a bolinha. O mais legal disso tudo é você entender como as coisas funcionam para que você consiga fazer os vasos de acordo com o que você gosta. Bom, a gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Aproveita e compartilha ele com as pessoas que você acredita aí que possam ter as mesmas dúvidas. Se inscreve aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E deixa aquele joinha fera para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e para a internet. Você também pode encontrar a gente lá no Instagram e no Facebook. É só pesquisar lá por Par de Vaso Ensina que você vai encontrar. Um abraço e até o próximo vídeo.